Então vamos lá? Bom, devido aos mais recentes acontecimentos aqui no nosso país, né, a Bolsa de Valores sofreu uma grande queda, chegando a cair quase 10%. Hoje amanheceu com uma leve recuperação nessa sexta-feira aqui, mas nada que ainda retome o patamar de antes. E com isso, surgiram ali 4 ações que, no meu ponto de vista, estão extremamente interessantes quando o investidor olha simplesmente para indicadores, né, de preço ali, e que muitos de vocês acabam utilizando porque são seguidores aí do saudoso Benjamin Graham, né, que é o autor do livro Investidor Inteligente. Então hoje eu tentei pegar algumas ações aqui que, pela estratégia de Benjamin Graham, e lembrando, né, é da boca desse senhor ali que influenciou Warren Buffett e tal, é que essas ações estão extremamente baratas. Então vou falar aqui de ações que estão praticamente de graça, utilizando o cálculo de valor intrínseco, e vou mostrar para vocês um pouco como funciona esse cálculo, por que o Graham utilizava ele, contar um pouco da história disso e mostrar para vocês essas ações também. Antes de mais nada, é importante a gente se lembrar que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, mesmo porque nem eu comprei essas ações. Eu comprei uma só dessas ações dessa lista aqui, que já tinha na minha carteira, e vou explicar a razão. Então assim, não se mete a ser o loucão, né, o bem doido da vida, que começa a comprar ações baseado em videozinho que vê no YouTube, né, cara? Tem um mínimo de senso. Isso aqui serve pra gente como material de estudo, serve para você conhecer uma técnica nova, serve para você realmente ir aprendendo a identificar essas flutuações de mercado, e talvez uma dessas ações esteja na sua carteira já, você poderia fazer um aporte nela, aproveitando para baixar seu preço, em virtude de conhecer um pouco melhor o que está acontecendo, né? E também, né, antes da gente começar, quem é Sardinha Raiz? Já deixa aquele like na confiança. Cara, se você não conhece o canal, vou pedir para você não deixar o like ainda. Lá no final do vídeo, porra, se agregou, se trouxe algum conhecimento para você, deixa o like, se não precisa deixar, porque esse é o like que eu utilizo para saber se eu devo fazer mais vídeos de um gênero ou mais vídeos de outro gênero, né? Então eu vou com base nos likes de vocês. Ele é muito importante para mim como um sensor do que tá certo e do que não tá. Se você quiser se inscrever no canal também, você está convidadíssimo, é de graça, eu juro para você que não paga nada, né? Muita gente acha que vai pagar de alguma maneira, mas não paga nada, é de graça. Você já pode clicar aqui e se inscrever para você receber, ou tocar, né? Que hoje em dia fala, porque tá no celular aí. Você assiste do celular? Você tá fazendo o que no momento que você assiste esse vídeo? Eu sempre tive essa curiosidade mórbida, eu fico pensando, eu subo um vídeo, o que as pessoas estão fazendo quando elas assistem? Você podia falar para mim o que você tá fazendo agora. Meu Deus, eu tenho que parar de mudar de assunto no meio do vídeo, que loucura. Então a primeira coisa para você que é novato aí, né, entender uma coisa básica de mercado, é que quando a gente diz que uma ação está barata, a gente não se refere àquele preço da ação, né, aquele R$1, ou R$10, ou R$30, ou R$100. Aquele preço ali, ele não importa tanto. A grande verdade é que a empresa pode escolher aquele preço ali. Se ela quiser, por exemplo, juntar 10 ações e transformar numa só, a ação dela, que é R$10, poderia ficar R$100. O que as empresas fazem é tentar manter esse valor o mais líquido possível, ou seja, um valor baixo ali para que as pessoas possam comprar, né? Se você mantém ali um preço de R$20, por exemplo, uma ação, que é um preço ok, quando a pessoa for comprar um lote, por exemplo, de uma ação que está a R$20 ali, ela compra 100 ações, que é um lote, equivale a um lote, ela compra 100 ações por R$2.000. Então a ação fica líquida, fica fácil de ser transacionada. Por outro lado, se a empresa mantém, por exemplo, esse valor ali em R$200, na hora de comprar você teria que dispor ali de R$20.000. Aí as ações acabariam sendo menos negociadas porque menos gente conseguiria negociar os lotes ali. Então a empresa praticamente ela pode escolher esse preço aí. Ela só precisa juntar algumas ações ou pode separar algumas ações também. Ela transforma uma ação em 2, aí divide o preço por 2, ou transforma uma ação em 4, divide o preço por 4. Então a empresa pode escolher aquele preço ali. Quando a gente fala a relação da empresa tá cara ou barata, a gente fala da relação desse preço de face, que é esse que você conhece, com os indicadores dela, com os indicadores ali de lucro da empresa, com os indicadores de patrimônio que a empresa possui, a sede, essas coisas ali. Então esses são os indicadores que a gente acaba utilizando. Pelo menos esses são os mais básicos. Tem um monte de indicadores, ROI, sei lá o que, dívida, tarará, outros indicadores. Mas aqui a gente vai focar em 2 indicadores muito específicos, né? A gente vai considerar o preço pelo lucro da empresa ali e o preço pelo patrimônio da empresa. Benjamin Graham ali, ele aceitava pagar até 15 vezes o lucro da empresa na hora de comprar, de investir nela, né? De tomar a decisão de investir. Ou seja, se uma empresa tem um lucro de R$1.000, o Benjamin Graham aceitava estar pagando por esse lucro, e você vai ver como é que você sabe disso, né? Ele aceitava estar pagando por esse lucro ali até R$15.000. Por quê? Porque em 15 anos ali, teoricamente, aquela ação voltaria para o preço zero. Ele teria comprado a empresa de graça, só considerando o lucro da empresa, né? O crescimento da ação, essas coisas todas, só considerando o lucro da empresa. E ele também aceitava pagar até 1,5 vezes o patrimônio líquido da empresa na hora de comprar uma ação. E aí isso aqui já é um pouco mais simples de entender. Imagina o seguinte, eu tenho essa sala aqui, ela está custando R$100. Ele aceitava ali pagar até R$150 numa empresa, né, que tivesse uma sala de R$100. Por que ele falava que esse indicador é muito
muito importante, né? O preço pelo patrimônio e o preço pelo lucro. Porque esses dois indicadores, eles mostram, primeiro, a empresa já tem que ser lucrativa, né? E se ela tiver dentro de um valor desse, você está comprando ali R$1 de patrimônio da empresa por no máximo R$1,50. Então, se a empresa tivesse um problema muito grave, pelo menos ali parte do seu dinheiro está coberto só pelo patrimônio da empresa, né? Ele era muito racional nesse sentido. Se a empresa falisse, alguma coisa acontecesse ali, o patrimônio que a empresa tinha já era suficiente ali para você não perder tanto dinheiro. E ele buscava muitas vezes encontrar empresas negociadas abaixo desse valor patrimonial. Aí, por exemplo, é como se você estivesse comprando R$1, né? Um PVP igual a 1 ali, é R$1 por R$1. Se tiver abaixo disso, 0,80, 0,5, por exemplo, é como se você estivesse comprando R$1 de patrimônio da empresa por 50 centavos. Nesse ponto, por exemplo, se a empresa estiver negociada abaixo do valor patrimonial dela, significa que o mercado não valoriza a empresa absolutamente em nada. Significa que ela está valendo o preço do patrimônio. Então seria como se o investidor sardinha valesse o preço dessa sala. Seria uma ideia idiota, você estaria desconsiderando a marca, os ativos, os clientes e toda coisa. O que pode fazer uma empresa, Raul, ficar abaixo, negociada abaixo do valor patrimonial, né? Que compensaria muito para a pessoa comprar aquela empresa, por exemplo, em vez de montar uma. Você pega uma empresa pronta, né? Em vez de ter que construir o patrimônio e tudo mais. Por que acontece isso? Porque às vezes o mercado fica com muito medo mesmo de umas situações extremadas ali. A empresa pode estar numa dificuldade muito séria e aí com isso ela vai ficando com um valor patrimonial abaixo, porque às vezes também ela pode ter um preço pelo valor patrimonial de 0,50 centavos, mas tem um monte de dívida ali que acaba consumindo todo esse patrimônio. Então acaba que não faz sentido, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas empresas que, dentro dessa lógica, você já sabe que a empresa é lucrativa, porque Graham cobrava que a empresa tivesse lucro, senão nem dá para calcular. Então, se você encontrar o indicador LPA negativo, você nem consegue calcular. Então, a gente vai encontrar empresas lucrativas que distribuem dividendos ou distribuíram dividendos, a gente vai considerar esse critério, e que estejam dentro dessa regra do Graham aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? O Graham ele desenvolveu uma fórmula para facilitar a gente encontrar essas empresas e para facilitar a gente encontrar o preço que ele considera justo de uma empresa, o valor intrínseco daquela empresa ali. Então, o valor intrínseco é igual a raiz quadrada de 22,5. Se você é esperto, a gente multiplicou ali o PL pelo PVP, né? Então a gente chegou nesse valor para a gente entender a raiz quadrada, que é o preço máximo que a gente estaria disposto a pagar para um ativo. Se você quiser, eu estou disposto a pagar até 20 vezes o lucro, ou você pode modificar a fórmula do jeito que você quiser. O do Graham é assim, tá? Então, raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação da empresa, ou seja, LPA, a gente acha esse número pronto, vezes o VPA, o valor patrimonial por ação. Quando a gente fala lucro por ação, é quanto de lucro aquela empresa tem em cada ação daquela ali. Então, se a empresa lucra 10 mil e tem 10 ações, é R$1.000 de LPA para cada ação. Deu para entender? Se ela tivesse poucas, é porque é mais fácil explicar assim. E o VPA, a mesma coisa, o valor que ela tem em patrimônio para cada ação emitida, né? Então, o patrimônio líquido da empresa é R$10.000 ali, ela tem 10 ações emitidas, ela tem um valor patrimonial por ação, né, de R$1.000 ali, por exemplo. Então, você conseguiria fazer essa conta. Nas empresas de bolsa, como estão milhões de ações, muitas vezes muitos milhões de ações, o número fica um pouco mais baixo, você vai ver agora que ele fica mais baixinho. Então, o que a gente quer encontrar aqui são empresas que em patamares atuais estão sendo negociadas próximas desses múltiplos, ou talvez até muito abaixo desses múltiplos, e como que está a situação dessas empresas e tal, e por que elas estão assim, eu vou explicar para vocês, mas aqui deu para você entender como é que calcula, deu para você entender a base do nosso raciocínio, que é Benjamin Graham, tá bom? Então vamos lá, primeira empresa que está muito interessante do ponto de vista de Benjamin Graham ali, né? Cielo 3. O que aconteceu com a Cielo? Para começo de conversa, a Cielo ela trabalha principalmente com aquelas adquirentes, ou seja, maquininhas de cartão de crédito, vulgarmente conhecidas assim. Se você se lembra bem, quando você ia em todos os estabelecimentos ali, existiam apenas duas marcas de maquininhas de cartão de crédito. Uma era a Redcard, a outra era a Cielo. Nessa época, a Cielo aproveitou e fez uma jogada de mestre. Como os grandes bancos tinham a participação na Cielo, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, vários bancos ali criaram a Cielo, eles são os fundadores dela. Na hora que eles estavam ali com uma grande penetração no mercado, eles tiveram uma ideia genial e bem maledicente. Eu não sei se vocês se lembram, eles criaram uma bandeira nova de cartão chamada Elo. Qual que era o grande truque da Elo? Não necessariamente concorrer com a Visa ou com a Mastercard. O grande truque era vender maquininha. Aí você fala assim, Raul, como que uma maquininha de cartão pode ser vendida por conta de uma bandeira de cartão? O que aconteceu era muito simples. A Cielo, ela era a única que aceitava cartões com a bandeira Elo. A Redcard não podia transacionar esses pagamentos. Dessa forma, eles que eram donos dos bancos começaram a emitir cartões Elo para todo mundo por padrão. Então eles começaram a forçar o mercado
a comprar maquininhas da Cielo simplesmente para poder passar os cartões da bandeira Elo. E desse jeito as maquininhas foram vendendo, tarará. Isso foi lá no começo da Cielo. Depois chegou num ponto que o CAD ali obrigou eles a deixarem a Redcard passar ali os cartões Elo, e aí com isso esse problema se solucionou, até porque em alguns lugares eu lembro que tinha até aviso, não aceitamos Elo ou aceitamos Elo, né? Começou essa questão ali, até que isso foi resolvido e agora toda a maquininha aceita. Mas nessa época que a Cielo cresceu a passos largos, a Cielo já era uma grande empresa, ela é uma empresa pagadora de dividendos e toda essa coisa. Então esses são os tempos áureos da Cielo ali, né? Aqueles tempos maravilhosos. E aí o que aconteceu? Eu não sei se você reparou também, mas PagSeguro, Stone, diversos outros métodos de pagamento, né? E não só os grandes como GetNet, essas coisas, começaram a ruir parcelas desse público que antes tinha ali, era usuário de Cielo, né? Tinha taxas que eram muito altas, algumas coisas, o mercado começou a oferecer soluções melhores para os clientes, né? Começou a oferecer uma maquininha que custava R$200 às vezes, e a da Cielo era um preço absurdo, era uma dificuldade de comprar muito grande, então essas marcas foram tendo penetração no mercado. Ainda que não tivessem uma tecnologia com tanta qualidade quanto a Cielo, todo mundo precisava passar cartão ali, então você começou a ver pessoas, vendedores ambulantes com maquininha, foi muito bom nessa revolução tecnológica, e com isso a Cielo foi apanhando cada vez mais. Ela continua com práticas que não são tão interessantes comparando com os concorrentes dela, não tomaram grandes decisões, não fizeram um movimento rápido de nada ali, e com isso a ação tem caído consistentemente. Se a gente vier aqui na cotação de Cielo 3 histórica, né, se a gente fizer uma observação mínima, se a gente fizer uma observação só nos últimos 3 anos, né, a gente vê uma empresa saindo de R$26,65 em 2018 para agora uma cotação de R$2, né? Com isso, né, a gente teve uma queda aqui muito grande, uma queda de 91,11%. Só que apesar dessa queda muito grande, dessa queda ultra violenta aqui, a gente está falando de uma empresa que é uma joint venture de vários bancos ali, é uma empresa com a base de clientes muito sólida ainda é a maior em market share, né, no mercado de adquirentes, e ela ainda tem um tempo de reação. Algumas pessoas, né, de um lado acreditam que ela vai se recuperar, que ela deve vir com algum tipo de tecnologia. Eu acho muito complicado, porque ela também deve continência para os bancos, né? Então ela não pode, por exemplo, fazer como as outras empresas têm feito, que é se digitalizando, transformando-se em banco sozinha. Ela deve a satisfação lá para os bancos. Então, assim, a grande solução para ela, na verdade, seria realmente se tornar um banco digital especializado em logísticas ali. Só que isso talvez afetaria, né, a linha de negócio dos principais sócios dela. Então, não sei o que vão fazer com a Cielo. Há quem defenda, há quem não defenda. Mas o fato é que, nesse preço que ela está agora, a gente ainda está falando de uma empresa lucrativa e tudo com uma desvalorização massiva, né? E vai chegando num ponto que fica muito difícil ela continuar caindo, porque ela não pode cair a um nível, né, que o lucro dela se sobreponha, seja maior do que o que estão pagando pela ação. Então ela já está chegando em níveis ali que está bem difícil dela continuar caindo. Para vocês terem uma ideia, o PVP dela hoje, né, ou seja, o preço pelo valor patrimonial dela hoje está em 0,65. Se você fosse montar uma empresa do zero hoje, se você fosse montar uma empresa do zero, só estrutura, computadores, esse tipo de coisa, você gastaria mais do que comprando a Cielo. Por exemplo, qualquer empresa que quisesse começar nesse mercado agora, compensaria mais comprar a Cielo e fazer o que quisesse com ela, do que montar uma empresa do zero. Ela está a 0,65, significa que para cada R$1 que ela tem de patrimônio, você está pagando 65 centavos. É um nível que é muito difícil ela cair ainda mais. O preço por lucro dela ainda está em 7,82 vezes, né? Já é metade do que Graham consideraria também ali um valor justo pelo lucro da empresa. Então, ela está assim por uma pechincha. Dados esses riscos, você pode avaliar se faz sentido para você ou não. Eu acho extremamente arriscado ainda, acho que não vejo uma solução para ela. Eu não sei se os bancos de fato querem solucionar esse problema, e por isso eu não tenho Cielo, mas confesso que preços atrativos, né? Então a raiz quadrada aí de 22,5, se a gente multiplicar pelo LPA, não é pelo PL nem pelo PVP, tá? Não confunda. É LPA, lucro por ação. Você vai ter que dar uma olhada, pode ir lá no Investidor 10, você encontra de todas as empresas. Aqui eu peguei o print da tela aqui, mas não fui lá no LPA pegar, eu já coloquei e deixei pronto para vocês aqui. Então, o valor intrínseco aqui igual raiz quadrada de 22,5 vezes, né, o LPA vezes o VPA. Então aqui, vezes 0,30 vezes 3,61. Então a gente chegou aqui no valor intrínseco, ou seja, quanto que o Graham acharia que vale a Cielo, R$ 5,13. Ela está cotada hoje a R$ 2,36. Para o Graham, essa ação estaria praticamente de graça.
Então aqui agora a gente vai para outra empresa que é a Cosan. Para quem não sabe, a Cosan é especialista nas áreas de açúcar, etanol, energia, lubrificantes, logística. É uma empresa que foi fundada em 1936, né? Não é uma empresa novinha, é uma empresa que já está no mercado há muitos anos. Ela é 100% ações ON, ela só tem ações com tag longa, é uma empresa interessantíssima. Só que existem alguns pontos aqui que fazem a Cosan estar abaixo do preço. Toda empresa vai ter um nabo, não existe nada perfeito que está abaixo do preço, né? A Cosan teve alguns problemas, ela tem uma dívida meio alta, mesmo para o mercado onde ela está, essa dívida é um pouco perigosa. Ela é uma empresa que já apresentou prejuízo aí no passado, né? Não hoje em dia, mas ela apresentou prejuízo lá no passado. Então a gente teve ali 2009 a Cosan apresentando prejuízo e com essa coisa da dívida, então um setor um pouco arriscado e por isso algumas pessoas acabaram ficando longe desse setor, porque também tem diversas coisas ali que impactam no preço dos produtos vendidos por essa empresa, né? O próprio preço do petróleo, essa coisa toda acaba influenciando nessa venda de outros combustíveis. Cara, é uma série de fatores ali, é uma coisa específica do mercado brasileiro também. A gente não tem esse consumo de etanol no resto do mundo, né? Então é um mercado que o Brasil entende muito bem, o Brasil está na vanguarda, mas que o resto dos países, na verdade, não. Essa coisa de carro híbrido, né? Um carro que roda com etanol e também com gasolina, é uma coisa específica do mercado brasileiro, então não atrai tantos investidores externos. Tem uma série de questões aqui se é realmente no futuro o álcool vai se tornar, né? Porque antigamente a gente falava que o álcool seria de fato a energia limpa. E agora a gente já fala que talvez a gente viva de energia de eletricidade. O que a gente está vendo é um híbrido entre gasolina e eletricidade no mundo inteiro, fora no Brasil. Então, esses são vários pontos de dúvida. Existem outras coisas na história da Cosan também que não vale a pena ficar se aprofundando aqui para o vídeo não ficar imenso, que envolvem isso. Mas, se a gente observa hoje, né, a Cosan, então se for olhar lá, o preço dela hoje está R$ 20,92. Ela está com um PVP de 1,77, ou seja, acima já do valor que a gente considera, apesar dela ser uma empresa com muita estrutura e tudo mais, e essas estruturas têm um preço, né? Uma empresa mais daquele setor tradicional, tem muitas fábricas, tem muita coisa, e acaba que é um patrimônio muito elevado. Ela, nessa quedinha agora, ela ficou extremamente interessante. O PL dela, né, o preço pelo lucro, é 13,65. Então, quando você vai calcular a empresa, o valor intrínseco, ainda, né, com esses indicadores que talvez estivessem ali, talvez um pouco acima, um pouco elevados de alguma maneira, quando a gente olha para esses indicadores ali, a gente chega realmente numa equação interessante. O valor justo aí, né, para se pagar pela Cosan, esse aqui Graham não aprovaria por causa desses 27 pontinhos ali no PVP, mas se a gente for olhar o valor justo aí pela fórmula do valor intrínseco, a gente chegaria aí em R$ 85,56, né, uma empresa que está com um valor bem abaixo desse agora, e é um setor aí, para quem ficou entrando em IPO de Raizen, aquela coisa toda, é um setor interessantíssimo, é uma empresa interessante, uma empresa que faz muito sentido. Ela tem uma participação relevantíssima, né, na Raizen, que é essa empresa que fez IPO recentemente também. Então, tá aí, é uma forma de integrar talvez esse portfólio, que para você que ficou interessado na Raizen, é uma forma de integrar esse portfólio ali, não só com a Raizen, mas com empresa um pouco mais madura e já muito maior também. Então, faz muito sentido para a maioria das pessoas e tá com um preço interessante. Na hora que eu fui gravar o vídeo, ela deu uma despontadinha, né? Eu tinha preparado esse vídeo há mais tempo, ela estava até mais barata e ela tá subindo bastante, assim. Então, na hora que eu fui fazer o vídeo, no pior preço dela, ela estava interessante e aí subiu, eu decidi manter, porque realmente ainda nesse patamar é confortável. Talvez no momento que você estiver assistindo o vídeo, pode ser que pro Graham aqui já não serviria mais de maneira nenhuma, porque ela tá numa ascensão, né? Ela tá numa empresa que tá subindo. Aqui agora a gente vem para uma empresa que vocês sabem que eu não gosto, né? Mas não tem como deixar de fora isso aqui de alguma maneira. Eu não invisto em estatais, é uma questão muito mais filosófica e realmente de traumas e tal, do que uma questão prática. Um monte de gente gosta de estatais e não tem problema nenhum com isso, por isso que eu decidi incluir aqui uma empresa que, cara, Banco do Brasil, BBAS3, é uma empresa que, se você olha por todos os indicadores, o negócio tá bizarro. Assim, a gente tá falando de um banco extremamente lucrativo, que lucra bilhões todos os anos, que distribui bons dividendos, sendo negociado aí a R$ 28,91. O que isso significa na prática, né? Quando a gente olha pro PL dele, quantas vezes o mercado está disposto a pagar pelo lucro das ações ali, a gente está falando de 5,21 de PL. É absurdo. Quando a gente olha para o PVP, a gente está falando de 61 centavos. Assim. Então, a cada R$1 de patrimônio do banco está comprando por centavos. É desconsiderar toda a marca, tudo que o Banco do Brasil tem.
tem, o banco mais antigo da história do nosso país. Cara, isso aqui nem faz sentido. É tudo com base nesse risco do controle estatal. A gente sabe, né, como é que está a situação no Brasil de modo geral, a gente sabe da situação do Ministério da Economia, a gente sabe da situação do Banco Central, e isso tem desvalorizado as empresas do Estado de modo geral. Existe esse controle mais deficitário, existe essa coisa que ele não pôde demitir os funcionários, né, por conta de uma medida que seria impopular, o governo não autorizou isso porque gera dessas demissões e atrapalhar ali de alguma maneira as eleições e atrapalhar alguma coisa. Então essas ingerências, né, toda hora em cima da estatal, e demitiu um cara e fez sei lá o quê, e bota outro. Então essas ingerências todas no projeto acabaram fazendo com que o Banco do Brasil fosse caindo. E quanto mais se fala em intervir dentro dele, mais ele cai. Só que o que a gente não pode esquecer mesmo, é que ele continua sendo um banco extremamente lucrativo. Então hoje, né, o Banco do Brasil está custando aí R$ 28,91, e se a gente for olhar dentro desses R$ 28,91 que você compra, você está levando de valor patrimonial dentro de cada ação, você está levando 47,27. Você está levando R$ 47,27 quando você compra uma ação por R$ 28,91. É como se nada que ele tem, carteira de cliente, marca, uma das marcas mais tradicionais do Brasil, né? A primeiro banco do Brasil, tudo isso, todos esses clientes, todo esse lucro dele não valesse absolutamente nada. Ele está sendo vendido abaixo do preço dos prédios dele. Então o mercado deu uma emocionada muito forte com o Banco do Brasil, apesar dessas ingerências todas. A gente tem uma emocionada aqui fantástica, né? O valor de mercado do banco é 81 bi, 84 bi, alguma coisa assim, no dia de hoje. Aqui não dá pra ver, porque o negócio fica mudando toda hora, mas entre 84 bi, 81 bi aí, e ele tem de valor patrimonial, só de prédio, o computador, os patrimônios dele ali, de modo geral, ele tem 138 bilhões de reais, né? Então, assim, é como se estivessem distribuindo grátis e um monte de gente não quer, né? Claro, tem o risco da estatal, mas assim, cara, se você investe em estatais, isso aqui para você tá praticamente dado. Para isso, me surpreendente que o mercado esteja tão disposto a deixar o Banco do Brasil cair ainda mais, né? Nesse nível aqui já tá bem... Que é isso? O que a falta da privatização faz? Então, Banco do Brasil Seguridade, outra empresa do mesmo grupo, BBSE3, essa foi a única dessa lista aqui que eu investi, e aqui agora você deve estar se perguntando, Raul, mas que negócio é esse? Você acabou de falar que não investe em estatais. Exato, quando você olha para a holding, né, que é a Banco do Brasil Seguridade, você tem aqui um controle privado, e isso melhora muito a vida dela. O que acontece? Ela é uma holding que tem várias participações, o que é o Odontoprev, ela tem várias participações em diversas empresas ali. Essas empresas, ela só tem 49,9% das ações. Então ela fica com 49,9% dos lucros, mas quem controla essas empresas é a iniciativa privada. Então essas empresas têm um misto de eficiência, gerando dinheiro para o Estado de alguma forma. O Estado aceita que a iniciativa privada é a melhor gestora de recursos, acho que isso é inegável para todo mundo, mas ele quer manter ali a participação dele. Tudo bem, que seja, que ele mantenha a participação dele. Então ele fica ganhando dinheiro, né? Ele poderia fazer isso com todas as empresas praticamente, deixa o controle na mão da iniciativa privada, que ele sabe que é melhor para ele, pega o dinheiro normal, né? Então ele pode fazer isso. Apesar que eu não vejo sentido no governo ter uma empresa de seguros, mas o governo vê. Então a BBSE está aí, valor intrínseco dela é interessantíssimo, né? Justamente por essa característica do controle privado, ela acaba não ficando tão barata quanto o Banco do Brasil de modo geral, mas aqui você olha, a cotação dela R$ 21,67, o PL dela, ou seja, o preço por lucro ali, muito interessante, de 11,58 dentro do volume que a gente procura. O PVP aqui não passa, né, de forma alguma na fórmula de Graham ali, não chega mesmo, o rapaz aqui não chega, não tem como, né? Ela tá aí com um PVP de 6,28, não dá nem para calcular valor intrínseco aqui, a gente não poderia fazer um cálculo de valor intrínseco porque passou muito o PVP, né, que é 1,5 vezes. Só que aí eu lembro vocês, por que eu incluí ela aqui então se ela não passou no método de Graham? Eu lembro vocês que quando o Graham criou isso, na década de 50 ali, a gente não tinha empresas que trabalhavam simplesmente com computador, né, simplesmente fazendo contratos ali, a gente não tinha esse tipo de empresa ainda. Todas as empresas tinham ativos numerosos, né? Eu, por outro lado, acabo gostando disso aqui, mas esse aqui, para ser justo, então, fica sendo a única aqui que não passaria, não veio, nem faz sentido calcular o valor intrínseco dela, está muito acima, está muito esticada, de maneira que o Graham não entraria nesses indicadores dele, mas para mim ela está extremamente barata, quase de graça. Eu já cheguei a comprar ela a patamares muito maiores, aproveitei a queda dela, inclusive, na sexta-feira, enchi meu carrinho aqui dela, comprei bastante mesmo, é uma das minhas maiores posições agora em carteira, exatamente por isso, tem uma grande distribuição de dividendos e tudo mais. Então, o vídeo de hoje foi praticamente esse, né? Foi isso aqui, e agora fica aquele recado final, que não é um recado de hoje, é um recado de sempre.
comprem ações durante as quedas e não durante as altas. Não faz sentido nenhum comprar ação quando está subindo. Você tem que gostar de promoção mesmo, tá bom? E outro recado importantíssimo, no dia 21 de janeiro nós temos a primeira turma da UVP, né, da Escola da Única Verdade Possível. A primeira turma do ano, claro, né? Tá, a primeira turma do ano. Se você ainda não fez sua matrícula e pretende entrar nessa turma, eu vou te dizer para clicar no link agora e fazer sua matrícula o mais rápido possível. Essa turma vai se esgotar muito depressa. Toda vez que começa esse fim de ano, as pessoas têm as metas pro ano e tal. Então por isso que a gente abriu um pouco mais cedo para dar tempo de você se organizar. Já faz sua inscrição logo e não fica de fora, tá bom? Raul, por que eu deveria fazer um curso de finanças do Raul, né, e não do resto dos fulano do mercado? Cara, a gente é o único curso que, depois de concluir, se você não ficar satisfeito, se você não aprendeu, a gente devolve o seu dinheiro. Estou falando de investimento internacional, investimento nacional, renda fixa, eu te ensino tudo, marcação a mercado, te ensino absolutamente tudo que você precisa fazer para fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Aí o resto é só ganhar dinheiro, né, que é a parte fácil, você já está sabendo, quem está vivo está ganhando dinheiro, porque se não tivesse, não estava morto. E então, é simples assim, um beijão para você e até o próximo vídeo.